Então vamos lá, turma. Ó, número 4. Vou perguntando, quando eu perguntar vocês respondam, tá? O circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado esquematicamente nessa figura. Então, esse aqui é a rede, né, de alimentação, como se fosse a tomada, não é? Então tem esse L aqui, lâmpada, o G, geladeira, e o F é o forno elétrico. Considere que a diferença de potencial na rede elétrica é constante. Percebam, ó, se estão em paralelo, 127 volts, eu tenho 127 volts para todo mundo. É o princípio de funcionamento aqui, tá? Considere que a diferença de potencial, inicialmente apenas as lâmpadas e os fornos estão em funcionamento. Então, a lâmpada e o forno estão em funcionamento. Nessa situação, as correntes elétricas nos pontos P e Q são IP, né, e IQ. Beleza. Em um certo instante, a geladeira entra em funcionamento. Considerando essa nova situação, é correto afirmar que... E aí? Olha só. Como eu tenho 127 volts em todo mundo, então eu tenho uma corrente aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui. A lâmpada ela vai consumir uma determinada corrente. Essa lâmpada também. A geladeira e o forno. Então essa corrente vem aqui, vem para cá. Essa aqui vem aqui, vem para cá. Essa aqui vem aqui, vem para cá. Essa aqui vem para cá. Então, olha só. Tá funcionando a lâmpada, as duas primeiras aqui, e o forno. Então, a corrente que passa no ponto P, ela é influenciada pela lâmpada e o forno, tá? Beleza. Se eu ligar a geladeira tá aqui, ó. Então eu vou acrescentar a corrente da geladeira. A geladeira está ligada aqui antes do ponto Q. Então, quando eu ligar a geladeira, somente a corrente no ponto P vai se alterar. No ponto Q, a corrente no ponto Q, ela é só em função do forno, que é a que passa nele, certo? Já no ponto P, né, são as demais. Então, quando eu ligar a geladeira, apenas a corrente no ponto P se altera, tá? Ok? Ok. Número 5. Um chuveiro geralmente tem uma chave para ajustar a temperatura do banho, conforme a estação do ano. Sobre esse tipo de chuveiro, afirma-se que é a posição inverno-verão, né? No inverno, tipo, vamos lá, antes de eu ler aqui, a gente está vamos dizer, no inverno, a gente está no outono, mas está muito frio, então quase um inverno. A água do chuveiro, ela precisa sair mais quente ou mais fria? Mais quente. Logicamente, né? Então, quando eu ajusto para a posição inverno, a água tem que sair mais quente. Para a água sair mais quente, eu preciso de mais potência do chuveiro. Entenderam? O que é a potência do chuveiro elétrico? É a sua capacidade em aquecer a água. Se eu tenho mais potência no inverno, né, porque eu vou esquentar mais a água. Beleza. No verão, o contrário. Ao mudar a posição da chave para verão, a temperatura do banho é menor, pois nessa posição a resistência elétrica é menor. Ó, quando eu mudo para verão, a temperatura do banho é menor. Sim, a água é um pouco mais fria, né? Menos quente, vamos dizer. Nessa posição, a resistência elétrica é menor. Aí vejam só, jovens. P é V ao quadrado por R. Se a resistência for menor, certo?
a potência vai aumentar. Se a resistência diminuir, a potência vai aumentar. Se a potência aumenta, a água esquenta mais ou menos, turma? Mais. Mais. Então isso aqui está errado. Então a resistência não é menor. A resistência seria maior. Tá? Então essa aqui está errada. Falso. Na 2. Na posição inverno, o banho é mais quente? Sim. Pois nesse aquecimento, de acordo com o efeito Joule, quanto menor a resistência, maior a dissipação de energia. Opa, olha aqui, ó. Se eu diminuir a resistência, a tensão não muda, a potência aumenta. Certo? Então isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Pode responder aí, gente. Tá certa? Tá certo. O banho é mais quente, eu tenho uma resistência menor, né? Então eu tenho mais potência. Então tá certo. A 3. Tanto na posição verão quanto na posição inverno, a temperatura do banho depende da vazão da água. Isso aqui é uma questão que não tinha na apostila, mas essa aqui é uma questão verdadeira. Por quê? Se eu abro pouco a torneira, vai passar o chuveiro está lá do mesmo jeito. Então, se eu abro pouco, vai passar menos água. Menos água em cima do mesmo calor, né? Vocês lembram lá do Q igual a MC delta T, né? Olha só, fomos lá na termodinâmica. MC delta T. Então, se eu diminuir a massa aqui, mantendo-se o calor, então a temperatura, a variação de temperatura tende a ser maior. Então, se eu colocar menos água ou mais água, isso influencia, né? Às vezes está tão frio, né, que a gente abre o chuveiro só um pouquinho, né? Fica caindo quase um conta-gotas lá, mas a água sai na temperatura do centro da Terra, né? Tão quente que fica. É isso, tá? Hoje em dia os chuveiros evoluíram muito, né? A tecnologia é muito maior. Mas antigamente não era recomendável fazer isso, porque a gente colocava pouca água lá. A água é uma forma de manter a resistência funcionando. Então, se você ligar o chuveiro ele sem água, ele queima, porque ele esquenta tanto que ele derrete. A água é como se fosse um sistema de refrigeramento, né, refrigeração da resistência. Então, antigamente não era bom ficar ligando o chuveiro pouquinho água não, porque ele esquentava demais e acabava queimando. Hoje em dia, os chuveiros são eletrônicos, eles têm tecnologia para identificar isso, tá? Falei um monte aqui, mas é verdadeiro. A 4. A posição da chave altera a temperatura do banho, pois permite variar a diferença de potencial aplicada à resistência do chuveiro? De forma alguma, né? Lá nós temos a nossa rede, o chuveiro ele é ligado numa diferente potencial, numa tensão. O chuveiro é normalmente 220 volts. A chave, essa chave aqui, ela altera a resistência, tá? Então essa aqui está errada. Então as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Ok, pessoal? Ok. Vamos lá, número 6. Em um trecho de uma instalação elétrica, 3 resistores ômicos idênticos e de resistência 80 ohms cada um são ligados como representado na figura. Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar separadamente é 20 watts. Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial em volts que pode ser estabelecida entre os pontos A e B no circuito sem que haja riscos é de... Essa aqui alguém fez?
Eu não fiz, não. Então vamos lá. Primeira coisa. O que a gente tem que analisar aqui? Nós temos 3 resistores de 80. Primeiro vamos calcular a resistência equivalente. Equivalente. Qual que é a resistência equivalente? Ó, esses dois aqui estão em paralelo, né? O resultado desse paralelo vai ficar em série com esse daqui, ó. Então, vou chamar aqui de resistência equivalente 1. Esses dois aqui só. Então, é 80 vezes 80, 80 mais 80. Então, isso aqui vai dar 40 ohms. Então, esse aqui virou um resistorzinho de 40, série com 80. Ó, que o 40 e o outro de 80, esse aqui mesmo. Então, minha resistência equivalente vai ser 40 mais 80. Vai dar 120 ohms. Certo? Beleza? Beleza. Agora deixa eu ver um jeito mais simples de explicar isso aqui para vocês. Deixa eu pensar. Ele quer 20 watts cada um. Daria 30. Turma, eu tô querendo simplificar aqui, mas tá difícil, viu? Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Cada um é 20 watts. A gente sabe que P é V ao quadrado por R. Então a potência é 20, né? 20 V ao quadrado, eu não sei. Vou pegar a resistência de um aqui, ó. De um deles. 80. Então, V ao quadrado é igual a 20 vezes 80, 1.600. V é igual a 40 volts. Tá? 40 volts. Para eu ter 20 watts. Só que é o seguinte. Esses dois aqui estão em paralelo. Então, na verdade, eu vou ter 40 volts aqui. E como esses dois, eu tenho dois resistores em paralelo, então eu posso, se eu tenho dois, eu posso diminuir a tensão. Eu posso colocar somente 20 volts aqui, que é a metade, porque eu tenho dois. Então seria 20 em cada um. 20 mais 40 daria 60 volts. Esse é o jeito menos complicado que eu encontrei para explicar para vocês. Porque eu até abri aqui para ver como que a apostila explicou e tá bem mais confuso. Tá? Tá vendo? Ó, 20 watts em cada um. Então 20
80 é a resistência, V ao quadrado. Então, 20 vezes 80 dá 1.600. Então, dá 40 volts. Então, aqui eu tenho 40 volts. E aqui, como eu tenho 2 em paralelo, como é que fala? Eu divido essa tensão por 2, 20 mais 40. É como se eu ficasse aqui, ó. Aqui 20 volts e aqui 40 volts nesses aqui, ó. Tá? Esse é o jeito menos complicado para explicar para vocês, tá? A 8 ela é bem interessante. No seguinte, ó, o circuito alimentado com uma diferença potencial de 12 volts está aqui representado na figura a seguir. Mostra 4 lâmpadas, todas iguais, 12 volts, 15 watts. Aí, ó, qual que é a análise aqui, ó? Preste atenção. Tá vendo? Eles fizeram esse desenho aqui só para confundir vocês, porque na verdade, ó, isso aqui, se eu arrancasse isso daqui e esticasse o fio reto aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Essas lâmpadas estão ligadas aqui. Só fez um esquema de ligação. Então, ó, lâmpada 1 e lâmpada 2 estão em paralelo com os 12 volts. Lâmpada 3 e lâmpada 4, elas estão em série, alimentadas por 12 volts. Então, na verdade, eu tenho 6 volts nessa daqui, 6 volts nessa daqui. 12 volts na 2 e 12 volts na 1, porque elas estão em paralelo. Então, é o seguinte. A intensidade da corrente elétrica é diferente nas lâmpadas 1 e 2. Aí vocês vão olhar aqui, ó. As lâmpadas 1 e 2 estão em paralelo. Então elas são iguais e estão na mesma tensão. Então a corrente nelas é igual. Então essa aqui está errado. A diferença de potencial é diferente nas lâmpadas 1 e 2. Tá vendo? O desenho aqui tentou ludibriar vocês, mas não é. Elas estão em paralelo. A diferença de potencial é a mesma. Letra C. A intensidade da corrente elétrica na lâmpada 2 é maior do que na 3? Cadê a 2? Olha aqui. Eu tenho 12 volts em cima aqui. E aqui eu só tenho 6 volts. Então percebam, ó. Corrente é V por R. Então, as lâmpadas têm a mesma resistência, porque elas são iguais. Só que na lâmpada 2, ela está com 12 volts. E a lâmpada 3, ela está com 6 volts. Então, a corrente na lâmpada 2 é maior que a corrente na lâmpada 3. A intensidade da corrente elétrica na lâmpada 2 é maior do que na 3. Então, essa aqui está verdadeira. Vamos só olhar a letra D e a letra E. Cada uma das lâmpadas 1 e 2 está sujeita a uma diferença potencial de 6 volts? Não. Elas estão em paralelo com a fonte, então a diferença potencial de 12 volts. E a letra E, cada uma das lâmpadas 3 e 4 está sujeita a uma diferença potencial de 12 volts. É o contrário, né? Aqui elas estão em série, então eu tenho 12 aqui tudo, ó. Então eu tenho 6 em cada uma. Está errado, aqui seriam 6 volts, por isso que a resposta é a letra C. Eu posso fazer o 6 de uma maneira mais simples, que eu estava pensando aqui agora? Uai, pode. Fica à vontade. Olha só, acho que é seguinte. Vamos fazer assim, ó. A resistência equivalente está ok, né? 120, beleza? Beleza? Resistência equivalente. Beleza. Tá? Então vamos fazer a potência equivalente. Vou colocar aqui número 6. A potência equivalente, ó, 20, 20 e 20, né? Então é 20 paralelo com 20, igual eu fiz aqui, ó. Potência equivalente 1. Então é 20 vezes 20, 20 mais 20. Vai dar 10 watts.
Então vai ficar 10 watts e aqui 20 watts, que vai dar uma potência equivalente de 30 watts, tá? Então tem resistência equivalente, tem potência equivalente, PV ao quadrado por R. A potência é 30, a minha tensão eu não sei, e o R é 120. Então V ao quadrado é igual a 3.600, V igual a 60 volts. Acho mais fácil assim, não é? Aí, vamos lá. A 10. A figura mostra o circuito elétrico que acende a lâmpada de freio e as lanternas traseira e dianteira de um dos lados de um automóvel. Considerando que as três lâmpadas sejam idênticas, se o circuito for interrompido no ponto P, estando o automóvel com as lanternas apagadas, quando o motorista acionar os freios, o que vai acontecer? Então ele vai abrir o circuito aqui, certo? Aqui não vai funcionar mais, tá? Vai estar aberto aqui. Então vocês têm que ver o que vai acontecer, tá? Então, ó, se aqui tivesse funcionando belezinha, eu tenho a bateria aqui, né? Aqui é quando fecha, né? Quando ele pisa no freio. Então, um terminal vai estar aqui, todas as lâmpadas vão funcionar. Quando eu abrir aqui, o que acontece? Um terminal vai estar aqui, então ó, eu vou estar alimentando essa lâmpada, né? Vai estar, essa aqui vai estar funcionando, essa daqui vai estar funcionando também, e essa daqui também. Beleza. Se eu abrir aqui, o que vai acontecer? Aqui a parte de cima vai estar conectada normalmente, e a parte de baixo, ó, aí é difícil, eu queria que vocês enxergassem o seguinte, ó. Com ele, o ponto P, ok, vamos lá. A bateria está aqui, essa primeira lâmpada aqui, ó, vamos lá, agora acho que vai dar para entender melhor. Vou tirar aquilo ali. Do jeito que está aqui, ó, a bateria está aqui, ele pisa no freio, pisou no freio, pisou no freio. Essa primeira lâmpada, ó, ela está ligada aqui e aqui, então está paralelo com a bateria, então tem V volts aqui. A segunda lâmpada aqui, ó, ela está aqui e aqui, vai acender também com a tensão da bateria. E a outra lâmpada, mesma coisa, ó, uma conexão aqui e a outra aqui. Todas vão acender com uma tensão V, né? Se eu abrir o circuito aqui, ó, o que vai acontecer? Todas estão conectadas em um dos polos da bateria, só que ao invés agora das três estarem paralelo com a bateria, elas vão estar em série. Por quê? O circuito ficou aqui agora, ó. Essas três lâmpadas ficaram em série com a bateria. Então elas vão ter agora V dividido por 3, V dividido por 3, V dividido por 3. Elas vão acender. Por quê? O circuito não foi interrompido. Só que elas vão acender com uma intensidade menor, tá? Porque antes ela estava ligada em paralelo. Aí todas recebiam a mesma tensão. A teoria do paralelo. Agora elas estão ligadas em série, então elas vão passar a receber 1/3 da tensão cada uma delas. Por isso que o brilho vai ser menor, tá? A 11. Um eletricista tem uma tarefa para resolver. Precisa instalar 3 lâmpadas cujas especificações são 60 watts e 110 volts em uma residência em que a tensão é 220 volts. A figura a seguir representa os 3 esquemas considerados. Analisando os elementos da figura, é correto afirmar que
Então vamos lá, ó. As 3 em série aqui no sistema 1. Então, ó, tem 220 volts, vai dar 73 volts cada uma. 73 volts, 73 volts e 73 volts para cada uma. No esquema 2, essa primeira aqui vai receber 220 volts, vai queimar porque ela é 110, e cada uma das outras recebe 110 volts. 110 volts. E no esquema 3 aqui, todas vão receber 220 volts, todas vão queimar. Analisando os elementos da figura, é correto concluir que no esquema 1, todas as lâmpadas se queimarão? Sim ou não, pessoal? Cada uma vai receber 73 volts. Elas vão se queimar? Não. Não vão se queimar, porque elas podem receber até 110 volts. Então tá ok. 2. No esquema 2, 2 lâmpadas se queimarão e a outra terá seu brilho diminuído. Não, vejam só, no esquema 2, uma lâmpada vai se queimar e as outras 2 vão funcionar normalmente. Tá? Então tá errado também. No esquema 3, todas as lâmpadas terão seu brilho diminuído. Não, na verdade, no esquema 3, todas as lâmpadas derreterão, né? Ela é 110, se ligou no 220, elas vão queimar todas, tá? Letra D. No esquema 1, só uma das lâmpadas queimará e as outras não acenderão. Não, no esquema 1, todas vão acender, porém com um brilho menor, tá? E no esquema 2, 2 lâmpadas exibirão seu brilho normal. Olha, 2 com 110 aqui, a outra queimou. Então a resposta é a letra E, tá? E por fim, o circuito elétrico seguinte é constituído por 3 lâmpadas, L1, L2 e L3 são idênticas ligadas a uma bateria Epsilon. Se a lâmpada L3 repentinamente se queimar, é correto afirmar que o que vocês chegaram a fazer? É a L3 que queima, não é? Tá muito pequeno aqui, não tô enxergando. É, L3 vai se queimar. O que acontece? Essa aqui era meio chatinha mesmo. Cada lâmpada tem resistência R. Do jeito que está aqui, a minha resistência equivalente vai ser essas duas aqui em paralelo, que vai dar R dividido por 2, mais a outra ali de cima. Então vai dar 3R por 2. Se eu tirar essa daqui, a minha resistência equivalente vai ser R mais R, que vai dar 2R. Então, se a resistência aumenta, a potência diminui. Então, L2 dissipará menos energia, porque ela vai ter sua corrente diminuída também, porque a resistência aumentou. Então, anotem isso aí.